Olá, esse é um vídeo produzido pelo PIB de Ciências Biológicas que visa abordar os temas do PET Volume 4 sobre Biologia. Esse vídeo específico aborda os grandes grupos dos seres vivos do segundo ano. Esse vídeo foi produzido pelos PIBidianos Milena Christian e Vitor Otávio e comporta os conteúdos da semana 1. Bom, como que era feita então essa classificação? Bom, até o final do século XIX, os seres vivos eles eram classificados no reino Plantae, que contemplava plantas e fungos, e no reino Animalia, que era o reino dos animais. E esses dois reinos eles eram propostos pelo botânico e zoólogo alemão Carlos Linneu, e com base no sistema de classificação aristotélico. Só que em 1866, o biólogo alemão Ernst Haeckel ele propôs a criação do reino protista para acomodar as inúmeras espécies microscópicas que até então elas não tinham uma classificação certa e eram jogadas em animais ou plantas. Só que com o surgimento então do microscópio eletrônico em 1932, ficou claro que o reino protista, as bactérias, eram micro-organismos muito diferentes dos demais, os demais outros protistas, o que levou a outro biólogo chamado Herbert Copeland a incluí-las em um reino à parte, que é o reino Monera. E lá em 1969, os fungos também deixaram de fazer parte das plantas e passaram a ser incluídos em um novo reino, um reino próprio, que é o reino Fungi, que foi criado, esse reino foi criado pelo biólogo Robert Whittaker. E finalmente, então, na década de 1980, uma cientista estadunidense chamada Lynn Margulies, ela propôs que o reino protista incluísse não apenas os protozoários, mas também as algas que antes eram classificadas em plantas. E aqui a gente pode ver justamente um quadro comparativo desses 5 reinos, que é o reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, veja bem, no reino Monera não há núcleo celular, há uma parede celular, e eles são autótrofos ou heterótrofos. O que é isso? Eles produzem o seu próprio alimento ou consomem matéria orgânica. E eles são sempre unicelulares e não apresentam tecidos. Já os protistas, eles apresentam um núcleo celular, que é aquele núcleo bem organizado. E a parede celular ela é presente em algas, porém é ausente em protozoários. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos também. Ou seja, eles produzem ou consomem matéria orgânica. Podem ser uni- ou multicelulares e não apresentam tecidos. O reino Fungi, ele possui um núcleo celular, possui parede celular, eles são heterótrofos, os fungos não produzem seu próprio alimento e podem ser uni- ou multicelulares também, e não apresentam tecidos. O reino Plantae, ele apresenta núcleo celular, apresenta parede celular, são autótrofos, ou seja, eles produzem a sua matéria orgânica, a sua fonte de alimento, por assim dizer, entre aspas. Eles são multicelulares e aqui começa a aparecer os tecidos de verdade. E por fim o reino Animalia, que apresenta um núcleo celular, não apresenta parede celular, eles são heterótrofos, ou seja, eles consomem matéria orgânica, eles não são capazes de produzir, e eles são multicelulares e também apresentam tecidos. Vou falar agora então sobre os 3 domínios, na verdade, o surgimento deles, que é a bactéria, eucária e arcaia. O domínio bactéria, como sugere o próprio nome, ele vai contemplar todas as bactérias, mas o que são as bactérias? São micro-organismos unicelulares e procarióticos, ou seja, sem núcleo celular, sem as organelas membranosas. Já o domínio eucária, ele vai agrupar todos os organismos eucarióticos. O que é isso? Com núcleo celular e as organelas membranosas, ou seja, animais, plantas e companhia limitada, fungo e protistas também. O domínio arcaia, ele vai então contemplar, o que o domínio arcaia vai contemplar? Ele vai contemplar os procariontes que não podem ser considerados bactérias. Basicamente é isso, é a melhor forma de definir esse último domínio, arcaia. Então agora, assim como eu fiz acima, comparando os 5 reinos dos seres vivos, eu vou comparar agora as diferenças entre os domínios, que é a bactéria, arcaia e eucária. Bom, começando pela bactéria, ela é procarionte, não tem o envoltório nuclear, possui um cromossomo
cromossomo. A configuração dele é circular, não tem organelas membranosas, como eu disse, não possui citoesqueleto e eles conseguem sim fazer fotossíntese com o uso de clorofila. Algumas bactérias, elas fazem fotossíntese sim. E agora o Archaea, ele é procarionte, não tem envoltório nuclear, também possui um cromossomo só. A configuração cromossômica circular também, organelas membranosas não tem, citoesqueleto não tem e fotossíntese ele não faz. Archaea não faz fotossíntese. Agora o Eucária, célula eucarionte, envoltório nuclear tem, cromossomos mais de um, configuração cromossômica linear, organelas membranosas presentes, citoesqueleto presente e fotossíntese com uso de clorofila presente também, porque além dos animais englobam as plantas. Bom, falando dos seres procariontes, especificamente agora, já falei um pouco sobre eles no decorrer da videoaula, mas vou explicar melhor agora. Bom, a célula procarionte, o ser procariótico, ele se caracteriza por não ter um núcleo organizado e nem organelas membranosas, como eu já havia dito. E a maioria das bactérias, ela apresenta um envoltório externo, que ele é rígido, que é chamado de parede bacteriana. Essa parede ela é responsável pela forma e a proteção da célula. E internamente a ela, e junta, assim, aderido mesmo, tem a membrana plasmática, que vai delimitar o citoplasma. E nesse citoplasma tem o cromossomo bacteriano. E milhares de pequenos granulos que vocês estão vendo, essas bolinhas, que são os ribossomos. E esses ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteína. E agora, falando então sobre, assim, a reprodução, que é mais uma divisão mesmo da célula. É a forma dela se multiplicar, por assim dizer. As bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, e é por divisão binária. Esse é um processo que as células duplicam o cromossomo e em seguida elas se dividem ao meio, assim como vocês estão vendo aqui na imagem. E assim, em poucas horas, essa única célula se divide muitas e muitas vezes. Então é uma forma muito eficiente de multiplicação, por assim dizer, das bactérias. Bom, é isso. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Foi uma aula curtinha. E qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. É isso. Obrigado.